Olá, amigos do quadro Pajubá, do programa Casa Brasil by Night. Hoje temos a honra de trazer para vocês a pessoa maravilhosa, meu amigo Alex Ferrer. Alex, muito obrigado pela sua presença. Eu queria agradecer imensamente a sua visita aqui no nosso quadro, tá bom? Eu que queria agradecer a oportunidade, em primeiro lugar, falar o seguinte, dar um parabéns para a Juliana, para a TV Litoral Panorama, porque, sem exagerar, poucos TVs, talvez no mundo, têm uma oportunidade de dar um espaço disso, que é a finalidade da televisão, inclusive a TV educativa. Então, parabéns essa iniciativa da Juliana e do programa. Bem lembrado, Alex. A gente agradece imensamente a sua presença aqui, né? Sabendo que você é um jornalista, né? Gay assumido. O nosso quadro vem falar justamente sobre isso. Cases de sucesso, pessoas que são influenciadoras no universo, no mundo LGBT. E o Alex, ninguém melhor do que você para você falar quem é Alex Ferrer, por gentileza. Então, como você disse, eu sou um gay assumido, mas eu não uso isso acima de nada, quer dizer, é uma consequência. Sou uma pessoa batalhadora, lutadora, que ama morar em Balneário Camboriú e que a gente sempre está atento a essas questões, né? A gente tem que cuidar, cada um cuidar do seu, buscar o teu espaço. Com certeza. E essa iniciativa do programa é uma forma de buscar o espaço também. E eu queria que você falasse um pouco mais sobre a agência, né? Você tem uma agência aqui em Balneário Camboriú, eu tenho um escritório de assessoria de imprensa. Olha, que legal. E de relações públicas. Que bom. Com a finalidade, eu cuido do marketing de algumas empresas, construtoras, médicos, e também promovo eventos. Então, por exemplo, tu vai inaugurar uma loja no shopping, a pessoa me contrata, aí tem a lista VIP a Alex Ferrer, que aí eu levo as pessoas para a festa, divulgo produtos, trago artistas, faço eventos. Olha que coisa interessante, né? O Alex é uma pessoa influente em Balneário Camboriú e já trouxe, inclusive, celebridades, né, Alex? Me fala aí. Vários. Veja só, eu queria que você falasse um pouquinho mais, então, da pessoa do Alex, né? Quem é, de onde veio, né, a tua família, enfim, você pode falar pra gente? Então, eu tenho uma história diferente de vida, tentar resumir aqui. Sim. Mas o pessoal em casa tem que pegar o lenço, né, que senão vai começar a chorar. Você sabe que eu fui contar a minha história pro carroceiro, sabe o que aconteceu? Sim. O cavalo começou a chorar, de tão triste. Mas, eu acho que quanto mais lutas você tem, mais você é uma pessoa digna e consegue vencer os obstáculos. Mas em rápidas palavras, tudo fica pequeno. Foi isso? Então, eu nasci em Brasília. Eu fui abandonado no hospital, com 3 dias de nascido. Sim. E aí a enfermeira ficou comovida com a minha história e procurou uma família para adotar. Sim. E aí ela convenceu uma família, só que tinha uma questão, a família era negra. Olha que delícia. E a família falou assim, minha mãe no caso, falou assim, tá, mas eu não posso pegar a criança, porque ele é negro. Aí a enfermeira enganou ela, falou assim, não, ele tá branquinho agora, mas com o tempo vai escurecer. Então você foi adotado por uma família negra. Uma família negra, inclusive uma ex-favelada do Rio de Janeiro, que foi fugida para Brasília. Era uma família pobre. Meu sonho era ser pobre quando eu era criança, tanto que era paupérrima. E aí, fomos vencendo obstáculos, imagina. Eu fui criado por uma família negra, o preconceito de ser negro, o preconceito de ser pobre, que é o pior de todos. Sim. Se você for listar todos os preconceitos, ser pobre é o primeiro. E daí inclui também a questão da orientação sexual, né? Exatamente. Alex? Aí fui me descobrindo que era gay, então assim, foram muitos obstáculos, mas que me fortaleceu como pessoa hoje. Por isso que você vira um leão, você briga pelos direitos. Essa sua história de superação é um case de sucesso no mundo LGBT. Como foi a sua trajetória em Balneário Camboriú? Como foi o seu início? Então, eu cheguei em 2008, né? Antes eu cheguei a morar em Florianópolis e antes de montar a agência A, eu escrevia coluna social. Até hoje eu escrevo, colaboro com algumas publicações e tal. Só que essa história da coluna social começou muito cedo. Eu ainda era criança. Estranho falar, né? Mas eu nasci em Brasília, como eu falei, fui criado por essa família humilde. E quando eu era criança ainda, lembra aquela época, era a tua época também, a gente ia comprar carne, a carne vinha enrolada no jornal. Nos jornais, sim. E eu adorava ler. E aí, só que eu tinha uma predileção, eu gostava de ler coluna social. Olha que interessante. Então, igual meus amiguinhos crianças via time de futebol. Sim. Você devia ser assim, né? Eu era assim. E, pra quem não sabe, a gente está assistindo agora, ele Sou ex-árbitro de futebol. Depois no outro dia ele conta essa história. Ex-policial militar também. Ó. E aí eu pegava e lia coluna social. E eu gostava daquele mundo. Eu achava interessante aquilo. E inconscientemente, ou consciente, eu falava assim, eu vou participar disso aqui. Olha só. Ao ponto de eu ler
coluna social em Brasília e já sabia o nome de todo mundo. Ah, é uma fonte de informação. Exatamente. Eu já estava pedindo para o açougueiro, o jornal o Globo, Folha de São Paulo, para saber quem era. Que interessante. E muitas daquelas pessoas que eu vi na coluna social de Brasília, eu me envolvi com elas depois, em trabalho. Que coisa rica. E aí, como é que começou? Eu sabia que ia chegar, que ia estar ali naquele meio, não sabia o caminho. E aí eu lembro que eu tinha uma amiga que era Miss local lá. Sim. E aí naquela época não existia internet, não existia nada, eu estava ajudando a divulgar ela. Peguei ela pela mão, levei no jornal, ó, essa aqui é a Miss e tal. Aí foram tirar foto dela. Enquanto estava tirando foto lá no jornal, um senhor sentou do meu lado, e aí, o que você faz e tal? Contei minha história. E ele falou assim, você quer escrever uma coluna aqui no jornal? Assim, só para situar, o jornal não era o maior jornal de Brasília, era um jornal local, Sim, mas era um jornal semanal, mas era um jornal. Era uma mídia. E aí eu falei assim, eu já tinha esse traço de personalidade que eu tenho até agora, sabe o que eu falei? Lógico, topo. Ou seja, primeiro eu aceito e depois eu aprendo a fazer. Isso é empreendedorismo, né? Isso é empreendedorismo. Tava na veia sua, né? Se você falar para mim, sabe pilotar uma nave? Eu falo, olha, ainda não, me dá até segunda-feira. Já tô. E aí, como é que eu fiz a primeira coluna? Eu tinha um amigo que era o menos pobre da turma, não era nem que era rico. Inclusive ele está aqui me acompanhando hoje, hoje é advogado, sim, atuante na causa lá em Brasília Qual também. Wesley. E eu falei assim, Wesley, faz uma festa lá na tua casa que eu vou tirar foto. Aí ele tinha uma casa bem bonita e tal, o pai dele era dono da padaria e da concessionária do bairro, então era o mais rico. Tá vendo, Wesley? Você é culpado. E aí ele fiz essa festa, coloquei a primeira coluna. Sim. E aí começou. Lá em Brasília, eu fui crescendo, mudando de veículo, ao ponto de eu participar de festa com presidentes da República. Olha que fino. Na época, o Marco Maciel, que era vice-presidente, Fernando Henrique. E nessa época, e aí foi. E aí eu fui parar no Jô Soares. É que assim, são tantas histórias, fui parar no Jô Soares. Você deu uma entrevista para o Jô Soares, né? Importante. No Jô Falou Soares. justamente sobre essa história, Contei né? tudo que eu estou contando para você, eu contei para ele mais detalhes. Que rico, importante. E no final da entrevista, quando terminou a entrevista ali nos bastidores, ele me deu um recado. Sim. E ele me deu um recado, tipo assim, meio que uma indireta, para dizer assim, olha, você está aqui pela história de superação da tua mãe, por toda essa tua história, pelo conjunto. Conjunto da obra. E o que aconteceu? O jogo, quando tinha um programa, ele gostava de levar pessoas justamente para incentivar isso. A premissa do jogo é a seguinte, todo mundo tem uma história para contar. Sim. Se você chamar aqui o cara de qualquer profissão, de qualquer classe social, ele tem uma história para contar. E essas histórias que motivam a gente. Com certeza. E a sua história é muito rica e muito engrandece o nosso quadro Pajubá aqui, do qual eu fico grato mais uma vez por você estar contando essa história aqui pra gente. Muito obrigado, Alex. Muito obrigado mesmo. Grato de coração. Tá bom, meu amigo?